Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Ezequiel, nos apresenta a seriedade da nossa vida. Diz aqui o profeta que se um justo se desvia da sua justiça, ele se perderá. Ele não pode viver da justiça praticada, mas se ele se afastar, ele perderá tudo aquilo que ele adquiriu. Mas se o ímpio se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor, ele será perdoado. Isto é, Deus misericordiosamente não levará em conta os seus pecados do passado, mas o cumulará de bênçãos e aceitará a sua conversão. O contexto desta afirmação do profeta Ezequiel é o seguinte, porque existia na mentalidade de então a ideia de que os pecados dos meus pais de alguma maneira influenciavam na minha vida. Existia até um provérbio que Deus, por meio do profeta, condenou. Vocês parem de ficar repetindo por aí: os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes manchados. Cada um pagará pelo seu pecado. Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Versículo 1. Por que repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes manchados. Quer dizer, quem comer uva verde é que ficará com os dentes manchados. Quem pecar é que arcará com as consequências dos seus pecados. E não os filhos responderão pelos pais, nem os pais responderão pelos filhos. Cada um pagará pelo seu pecado. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas faltas do filho. E aí começa então a primeira leitura de hoje, no versículo 21, quando nós ouvimos: assim fala o Senhor, se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados, viverá com certeza, não morrerá, e nenhum dos seus pecados será lembrado. Mas se o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, ele morrerá, e morrerá pelo mal que ele praticou. Aqui, meus irmãos, nós vemos a grandiosidade, a responsabilidade dos nossos atos. Isso é, se nós nos voltarmos para Deus, Deus misericordiosamente não apenas nos acolherá, mas já o nosso voltar-se para Ele já é uma ação da graça de Deus nos nossos corações. Se você percebe um princípio para que você perceba a ação da graça de Deus no seu coração, se você percebe um mínimo incômodo com os seus pecados, já é a graça de Deus agindo no seu coração. Porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de querer o bem. Nós não somos apenas incapazes de praticar o bem. Nós somos incapazes de sequer pensar nossa, bem que eu poderia ser um homem diferente. Bem que eu poderia ser uma mulher diferente. Pois bem, simplesmente este pensamento, bem que eu poderia ser temente a Deus, bem que eu poderia ter vida de oração, bem que eu poderia combater aquele pecado. Simplesmente este pensamento não nos é possível a nós, por nós mesmos. Deus opera em nós o querer e o fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então aqui, meus irmãos, nós percebemos que nós precisamos ser dóceis e precisamos cooperar com a graça de Deus, que quer transformar os nossos corações, porque
Como diz Santo Afonso Maria de Ligório, um dos maiores tormentos de uma alma condenada é saber que se ela tivesse colaborado minimamente, ela teria se salvado. Minimamente. Então, não desperdicemos, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. É uma antífona que durante toda a quaresma a igreja repete. Então não desperdicemos a voz de Deus, não desperdicemos a graça de Deus, por maiores que sejam os nossos pecados, por pior que seja o estado da sua alma. Confie na graça de Deus e coopere com a graça de Deus e retorne para a graça de Deus. Agora, se você está já, graças a Deus, no caminho do Senhor, persevere. Diz São Paulo, essa frase sempre me faz tremer quando eu a leio. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem está de pé, cuidado para não cair. Então, se por um lado o pecador deve confiar na misericórdia de Deus e a Ele retornar, sabendo que a graça nunca lhe faltará, porque Deus é generoso em conceder a sua graça. Por outro lado, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, quem está de pé, vigie. Quem está no caminho certo, persevere, tenha cuidado, seja prudente, seja perseverante no caminho do bem, porque, meu santinho, não é porque você está em estado de graça, que sempre em estado de graça você perseverará. Não é porque você iniciou uma boa quaresma, que necessariamente neste mesmo espírito você terminará. Você precisa estar sempre vigilante e combatendo o homem velho, a mulher velha que existe em você. Um critério que deve ser bem observado, se você não começou a desviar do caminho do Senhor. Sim, é interessante esse critério, porque normalmente o justo, como diz aqui a primeira leitura, que se desvia da justiça e morrerá pelo próprio pecado, o justo, ele se desvia do Senhor nem sempre por um grande pecado. O desvio vai acontecendo por pequenas falhas cometidas de olhos abertos, isto é, pequenas falhas cometidas com total e pleno consentimento, uma preguiça consentida que vai fazendo com que você abandone a oração. Aí você reza de uma maneira superficial, você reza de uma maneira desatenta, você não se esforça por rezar com piedade. E você diz, não, mas afinal de contas, isso não é pecado. Não é pecado mortal rezar o terço desatentamente. Não, é verdade. Não é pecado mortal. Não é pecado mortal não participar com toda a piedade da Santa Missa. É verdade. Não é pecado mortal participar da missa sem se esforçar por estar totalmente atento. Não fazer penitência durante a quaresma. Não é pecado mortal não praticar penitência durante a quaresma. É pecado mortal não jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e é pecado mortal não se abster de carne nas sextas-feiras, não só da quaresma, em todas as sextas-feiras, caso estas não caiam, nelas não caia nenhuma solenidade. Então, se não é pecado mortal, eu não tenho obrigação de fazer penitência segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Não é pecado mortal, meu santo, de maneira nenhuma. Mas saiba que
esses pequenos atos de falta de generosidade, de desleixo, os pecados veniais cometidos inadvertidamente, de qualquer jeito, besteira, é apenas um pecadinho, é apenas uma mentirinha, é apenas uma fofoquinha, é apenas uma pequenininha falta de caridade. Isso vai minando a sua alma cada vez mais e tornando você mais facilmente inclinado a cometer os grandes pecados, afastar-se do Senhor e, como diz a primeira leitura, morrer pela própria culpa. Se o justo, versículo 24, se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade do pecado que cometeu, por causa disso, ele morrerá. E nosso Senhor diz, e Deus aqui diz, eu não tenho alegria com a morte do pecador, eu não tenho alegria com a desgraça de ninguém, mas cada um responderá pelo seu pecado. Santa Teresa d'Ávila, comentando a respeito desses pecados veniais cometidos de olhos abertos, isto é, sem se comprometer em combatê-los, ela diz, ela provavelmente conversando isso com as suas irmãs disseram, mas será que eu estou cometendo? Porque, entendamos, meus irmãos, infelizmente, pecados veniais, provavelmente, todos nós estamos cometendo. Pode ser que haja alguns que já estejam progredidos e que nem sequer pecados veniais estejam cometendo. Mas a grande maioria comete pecados veniais. Só que existe uma diferença entre aquele que os comete, isto é, de olhos abertos, isto é, eu peco sim e estou vivendo, estou nem aí, e tem aqueles que os comete e sente por tê-los cometido, mesmo veniais. Então Santa Teresa diz, quando não sentirdes desgosto por uma falta cometida, temei sempre, porque o pecado, mesmo venial, deve compungir-vos de dor até o mais íntimo da alma. Então, se você comete o pecado e nem perde o sono, se você comete o pecado venial, você perdeu a paciência, você falou além do que deveria, você fez um julgamento bobo, mas um julgamento desnecessário, e você nem perdeu o sono, você não está nem aí com isso, você perde o sono se as suas contas, se você não pagar as suas contas, você perde o sono se a sua saúde estiver comprometida, você perde o sono se você pensar que o seu marido ou a sua esposa está sendo infiel, mas você com pequenas infidelidades a Deus, você nem perde o sono. Pois bem, se isso acontece, a sua alma está indo para o precipício, pouco a pouco. Mas se você chora, sente até mesmo as faltas veniais, agora diz uma outra Teresa, a Teresinha, ela diz, estas nem desagradam a Deus. Por quê? Porque provém da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, e quando a gente já se dá conta de que as cometeu, a gente já se volta para a misericórdia de nosso Senhor e diz, misericórdia, Senhor, tenha piedade de mim, porque eu sou tão pecador. Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim, e eu te louvo, Senhor, porque Tu és tão bom, e Tu és um Deus tão bom, que queres ser amigo da minha alma, tão ruim e tão feia. Tu és um Deus tão bom, que queres morar nesta minha casa, neste meu coração, tão velho, tão feio e tão sujo. Percebe que a atitude espiritual aqui é totalmente outra. E isso
irremediavelmente levará você ao quê? A um crescimento espiritual. Por quê? Porque levará você a um reconhecimento da sua miséria, a uma humilhação constante diante de Deus, que resultará numa humildade com seus irmãos, porque você verá que você é pó, que você não é nada. E como é que você, que é pó, pode esperar algo diferente dos seus irmãos? Então você terá misericórdia, paciência, compaixão, bondade com seus irmãos, quando eles manifestarem as mesmas faltas que você, inadvertidamente, sem perceber, tem cometido. Então é diferente a postura de quem comete essas faltas veniais. E aí, é claro, meu santo, a alma, a pessoa começa a progredir espiritualmente. Porque não é admirável que uma pessoa, imagine aqui, sei lá, vamos tirar aqui a média. Há 20 anos você vem caminhando em estado de graça. Há 20 anos você vem comungando quase que todos os dias. A média. Há 20 anos você vem entrando em contato com o sagrado quase que cotidianamente. E você ainda não é santo. E você ainda não é santa. Por quê? Por culpa da santidade dos sacramentos que você recebe, ou por culpa sua de não combater as faltas veniais que impedem o seu crescimento na santidade? Porque são as faltas veniais que nos impedem de ser santos. São as faltas veniais que impedem que os dons de Deus se manifestem abundantemente na nossa vida. São aqueles, entre aspas, pecadinhos contra os quais nós não lutamos, que nós não combatemos, que nos impedem de progredir rapidamente na santidade que o Senhor quer que nós progridamos. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira do mês da nossa quaresma. Vamos pedir a Deus um espírito mais combatente, um espírito mais determinado contra o pecado, aquela determinação a respeito da qual Santa Teresa falava, né? Que nós sejamos determinados na luta contra o nosso pecado. E ao mesmo tempo, vamos tirar o dia de hoje para louvar a Deus a sua bondade e a sua misericórdia. Você olhando para a sua vida, para as suas falhas estas contra as quais você esteja lutando, você vê as suas falhas e você louva a Deus e diz, como o salmista de hoje: não há outra palavra com que responder à palavra de Deus que nós ouvimos. Como é que diz aqui o salmo? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Quem é que pode se colocar diante de Deus e dizer: eu sou santo, eu não tenho nada que incrimine, que inquiete a minha consciência, mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. Então que sejam essas duas atitudes. Primeira, uma atitude verdadeira de combate contra os nossos pecados, mas perceberemos que algumas falhas ainda continuarão em nós, então nós louvaremos a bondade, a misericórdia e a paciência de nosso Senhor, que não nos abandona, que nos ama e continuará derramando as suas graças sobre nós, para que nós possamos progredir no espírito de santidade que Ele espera de cada um neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.